Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha nos proteger, venha nos iluminar e trazer para nós todo bem. Vamos ler agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Coloque uma água para ser fluidificada ao seu lado. Concentre-se em Deus e peça sua purificação. Dá-se ao que já tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque se esforçou para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas que se dignou conceder-lhes, homens cegos e surdos. Abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito. Compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a migalha que caiu no seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo, por falta de cuidado deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Que arroteie o solo ingrato com esforço de sua própria vontade, que o lavre fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Simeão, Bordeaux, 1863. Então vamos seguir o bem, amarmos-nos uns aos outros, plantar a boa semente, purificar nossas mentes e nossos corações. E o Senhor nos auxiliará profundamente mais. Que assim seja. Namastê.
Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha nos proteger, venha nos iluminar e trazer para nós todo bem. Vamos ler agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Coloque uma água para ser fluidificada ao seu lado. Concentre-se em Deus e peça sua purificação. Dá-se ao que já tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque se esforçou para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas que se dignou conceder-lhes, homens cegos e surdos. Abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito. Compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a migalha que caiu no seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo, por falta de cuidado deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho, que arroteie o solo ingrato com esforço de sua própria vontade, que o lavre fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Simeão, Bordeaux, 1863. Então vamos seguir o bem, amarmos-nos uns aos outros, plantar a boa semente, purificar nossas mentes e nossos corações. E o Senhor nos auxiliará profundamente mais. Que assim seja. Namastê.
Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha nos proteger, venha nos iluminar e trazer para nós todo bem. Vamos ler agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Coloque uma água para ser fluidificada ao seu lado. Concentre-se em Deus e peça sua purificação. Dá-se ao que já tem e retira-se o que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque se esforçou para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas que se dignou conceder-lhes, homens cegos e surdos. Abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito. Compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a migalha que caiu no seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo, por falta de cuidado deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho, que arroteie o solo ingrato com esforço de sua própria vontade, que o lavre fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Simeão, Bordeaux, 1863. Então vamos seguir o bem, amarmos-nos uns aos outros, plantar a boa semente, purificar nossas mentes e nossos corações. E o Senhor nos auxiliará profundamente mais. Que assim seja. Namastê.
a luz, a paz, a saúde, a cura venha nos proteger, venha nos iluminar e trazer para nós todo bem. Vamos ler agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Coloque uma água para ser fluidificada ao seu lado. Concentre-se em Deus e peça sua purificação. Dá-se ao que já tem e retira-se o que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque se esforçou para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai como ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas que se dignou conceder-lhes, homens cegos e surdos. Abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito. Compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a migalha que caiu no seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo, por falta de cuidado deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho, que arroteie o solo ingrato com esforço de sua própria vontade, que o lavre fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Simeão, Bordeaux, 1863. Então vamos seguir o bem, amarmos-nos uns aos outros, plantar a boa semente, purificar nossas mentes e nossos corações. E o Senhor nos auxiliará profundamente mais. Que assim seja. Namastê.